Bom, vamos lá, o São Paulo teve ali já um acerto com o Atlético Mineiro pela questão do Igor Rabelo, o Fluminense chegou, né, depois do vazamento da notícia, do acerto e tal, o Fluminense foi querer saber o que estava pegando ali, quais eram as condições, mandou uma oferta melhor e ali tá se acertando com o Atlético Mineiro e praticamente encaminhando ali a contratação do Igor Rabelo. Tá tudo fechado? Não, né, tá tudo encaminhado, tá tudo fechado, o Igor Rabelo foi anunciado pelo Fluminense? Não. E o São Paulo entende que não valeria entrar em leilão, mas é uma situação que tá ali. O São Paulo tá de olho, vendo o desfecho dessa situação com o Fluminense do Igor Rabelo. Lembrando que o São Paulo tinha tudo acertado com o Atlético Mineiro, já tinha a liberação, já tinha o ok do Atlético para avançar na negociação com o jogador. Inclusive, bastidor interessante é que o Igor Rabelo já estava sendo preparado para ser relacionado para o jogo do fim de semana contra o Sport. São Paulo que vai para Pernambuco, vai para Recife, com muitos garotos, com um time muito mexido, ainda não sabe se vai usar o Lucas Moura, né? Vai depender da recuperação dele, né? O Lucas Moura, depois do jogo lá em Medellín, pelos minutos que jogou, né? Sentiu muito cansaço muscular, aquela coisa do peso na perna, muito tempo parado, vem ganhando minutagem, isso, claro, ganha muito, né, desconforto e é assim mesmo. Recuperação na volta da viagem, botinha, e ainda não tá confirmada a presença dele lá no Recife, mas o São Paulo vai, a ideia é poupar muitos jogadores para esse jogo contra o Sport, o lanterna do Brasileirão Betano. Então, assim, a ideia é essa, seria essa, né, de você poder levar o jogador. Mas aí o São Paulo acabou que viu escapar aí pelas mãos essa negociação, tá de olho, tá acompanhando e olha o mercado. O Gustavo Medina, que é da Ferroviária, o São Paulo entende que não faria uma oferta agora porque é um jogador que não tem experiência, por exemplo, em Libertadores, né? Se de repente precisar, numa emergência, colocar num Morumbi lotado, num Monumental de Nunes lotado, né, um estádio de Libertadores aí lotado, uma fase de eliminatória, um jogador com mais cancha, um jogador mais preparado. Por exemplo, na análise, o Igor Rabelo é um jogador que tem mais cancha. Então o São Paulo tá no mercado e a prioridade para essa semana até sexta-feira é fechar com um zagueiro, né? Aí vamos falar do Medina, mas o Medina gringo. São Paulo tá aguardando a resposta do pool de empresários e também do Estudiantes para ver se o São Paulo faz esse movimento de conseguir contratar o jogador. Mas André, e a Libertadores? Não usaria o Medina para a Libertadores, né? O Medina do Estudiantes, que está inclusive jogando essa fase de oitavas de final com o clube argentino, seria para o Campeonato Brasileiro. Então é uma situação que o São Paulo vê a longo prazo com esse jogador, com essa contratação, que é um jogador de meio campo de muita mobilidade, é um jogador que defende como volante, ataca como meio, um jogador que te dá mais de uma opção no meio campo. São Paulo tentando aí uma opção de mercado, que agora seria um custo zero, né? Seria, o São Paulo não teria que pagar um transfer agora para esse jogador, mesmo porque ele pertence a um pool de empresários que o colocou, que pagou 15 milhões de euros e o colocou, tirou do bolso e colocou ele no Estudiantes La Plata. É uma loucura, um jogador que tem vitrine, que quer vitrine para o futebol europeu, e o São Paulo seria essa vitrine, e aí o São Paulo, claro, utilizaria dele, que é muito bom jogador, é um jogador de destaque. São Paulo que esfria um pouco a questão da lateral direita pela prioridade na zaga nesse momento, e a informação que eu até coloquei nas minhas redes sociais é o Maílson, que é da Chapecoense, né, pertence ao Metalist. São Paulo tem uma dívida para receber, né, com o Metalist, inclusive 800 mil euros, é uma grana boa. São Paulo não chegou a um acordo porque fez uma proposta de empréstimo com opção de compra desse jogador, o Maílson, que pertence, né, ao Metalist, mas o Metalist dificultou a situação pela dívida e tal, enfim, São Paulo não quer abrir mão dessa dívida, óbvio, uma dívida importante, e aí desistiu da contratação. Foco agora é zagueiro do tricolor paulista e obviamente os nomes que vão surgindo, vão avançando nessa negociação, e a gente vai apurando e trazendo tudo aqui no canal, no short vídeo, nas redes sociais, no meu Instagram. Para esse jogo, por ser o esporte, com todo respeito, e pelo jogo da terça, o problema fica na zaga, né? Isso quer falar, a gente tem um time reserva? Tem. O problema fica mais pra zaga, Senna. Se não tiver, sobe e Senna, os meninos do Sub-20, azar. Eu acho que seria possível fazer isso daí. Bota o Negruti e um dos zagueiros, pega um lá da base, o Igão, o outro menino que eu esqueci o nome que estão falando aí. Né? Senna, é Pablo Maia, Luan, Luca, Dinene e Tapia. Mike, Patrick, bota 3 zagueiros lá, bota o Yang de líbero, faz alguma coisa. Não, só tem que descansar.
faz uma promoção, o primeiro time que usa sócio torcedor como jogador, sei lá, meu, qualquer coisa. Pô, tem o Henrique que tá indo pro jogo, bota o Henrique. Mas se empata ou perde com o Sport que tá na lanterna, vai ter um monte de corneta falando aqui. Ah, não, pô, mas aí, Senna, os caras que for corneteiros são covardes. Porque assim, vamos priorizar a Libertadores. Temos uma baita chance de ganhar o jogo de 1-0. Sofrendo tudo que a gente sofreu, fazer um gol, a gente classifica. Vamos desperdiçar essa chance ou vamos dar foco ao Sport? Com todo respeito ao Sport, tá? Nada contra. Poderia ser até o Botafogo, o Flamengo, eu ia com o Bangu. Tomou 5 lá, falei, irmão, eu priorizei a Libertadores. É fato. Não tem, Eu acho que o cara que apelar, se o São Paulo for lá e perder pro Sport, de duas uma. Ou ele é do contra, ou ele é mau caráter e não sabe nada de bola. Não, cara, são opções que a gente tem. Não, mas pode esquecer, porque sempre vai ter o cara que não vai estar satisfeito, não vai agradar todo mundo, né? Então vai falar, vamos pôr a reservada total pensando no jogo da Libertadores. Aí vamos imaginar, o São Paulo tropeça contra o Sport e batendo na madeira pra caramba, cai pro Atlético Nacional, vai aparecer, viu, eu tinha razão, largou o brasileiro, perdeu 3 pontos e agora caiu da Libertadores. Cara, não tem como prever, você tem que fazer o que tem que fazer, ué. Libertadores você vai ter, ainda mais com apenas Libertadores, são 7 jogos que o São Paulo tem para ser campeão, agora 6. É poupar em 6 jogos do Brasileiro, os 6 anteriores, contra o Sport, começando pelo Sport. Se avançar, legal, vai nas quartas de final ter mais 2 jogos para poupar. Se avançar, e por aí vai, cara. Não é um... Ô, Chaco, até porque se perde quarta, aí não tem mais como desfocar, né? Aí é só brasileiro, né? É isso, aí é só brasileiro. Então pronto, eu acho que tem que fazer parte, e faz parte. Vai ser o Sport, e hoje, né? Sábado é contra o Sport, um adversário mais tranquilo. Alguma hora vai ser contra o adversário mais casca, e aí vai ter que definir o que é da vida. Porque acabou a história, gente, acabou a história. E aí eu vejo muitos comentários nas redes sociais, e às vezes até um saudosismo barato. Eu falei, ontem, a partida de ontem foi uma partida de Libertadores, um 0-0, você sai vivo, foi um bom resultado, acaba que é um bom resultado para a equipe do São Paulo. Aí vem os comentários, essa garotada não sabe o que é um grande jogo de Libertadores fora de casa. Essa garotada não sabe o que é conseguir um empate fora de casa. Não sabe o que é um jogo de... Caralho, o mundo mudou, amigo. O cara tá parado, vestido de terno, gravata, aquele chapéu fedora, né, que falam, pra ir trabalhar. O cara acha que tá nos anos 40, amigo. Não é o time completo todo jogo. Você tem que fazer concessões, você tem que dosar, você tem que fazer gestão de elenco. Gente, não é futebol de 1530, meu. Sai do fóssil, irmão. Você tá lá, fossilizado, parado, assim, né? Daqui a pouco tá que nem os dinossauros, virando petróleo pra gente poder abastecer o carro. É evolução, amigo. Evolução. Então, não adianta ver que você discurso, não, tinha que titular todo o jogo. Pois é, por isso que você não é treinador de futebol. Porque senão tava fudido o teu time, pô. Tá louco? Você ia escalar todo mundo, ia quebrar todo mundo, que nem foi no começo da temporada. Não tinha descanso. Adivinha, Renan? Lesionou a galera, velho. Não tinha descanso e lesionou a galera. Que surpresa. Que surpresa. Eu fiquei surpreendido com isso. Então, é isso, cara. Tem que dosar e ir começando pelo esporte. E é uma boa oportunidade, Senna, é uma boa oportunidade de ele observar jogadores que ele ainda não colocou em campo. O Dineno, o Patrick jogou muito pouco com ele, dá um jogo inteiro pro Luan jogar, certo? É oportunidade também, o Luca, o Henrique, é a oportunidade de ele fazer mais rotatividade pro Mike. Então, passa por isso também, né? Eu vou usar esse jogo aí, eu sei que a gente melhorou muito no Campeonato Brasileiro, a gente tá na beira ali da vaga para Libertadores via Campeonato Brasileiro, só que a gente tem que focar em terça-feira. Boa oportunidade para eu dar uma olhada nos meninos em campo, jogando, que é diferente de treino.